Saúdo os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, venho trazendo mais uma reflexão da palavra do Senhor. E esta manhã o Espírito Santo colocou no meu coração esta palavra, que é uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte, mas é uma palavra que as pessoas precisam ouvir. Pois hoje em dia vivemos um evangelho onde os pastores massageiam o nosso ego, aonde os pastores estão trazendo somente os que lhes convém. Mas a palavra do Senhor tem que ser dita como elas é. Não pode enfeitar o evangelho de Cristo, não pode enfeitar a palavra do Senhor. Ela tem que ser dita como elas é. Muitos estão escolhendo passagem da Bíblia onde tem muitas coisas maravilhosas, aonde tem muitos milagres, aonde o Senhor tem feito grandes coisas no meio dos seus servos. Sim, temos que falar sim das maravilhas do Senhor. Temos que falar sim da grandiosidade do nosso Deus, pois Ele é um Deus soberano. Mas também temos que enfatizar a vontade do Senhor e também o desgosto de Deus para com a geração passada e com a geração futura, pois essa palavra é relacionada aos nossos antepassados, mas aos nossos antepassados, o que eu vejo dos nossos antepassados e a geração futura é que eu vejo o reflexo deles. A geração futura estão sendo reflexo dos nossos antepassados. Ou seja, ainda pior, porque os nossos antepassados ainda tinham alguns pudores, mas a geração futura estão sendo mais pervertida ainda, pois antigamente se envergonhava dos seus pecados. A geração futura se alegram, não só se alegram, não, mas são satisfeitas dos seus pecados e já não se envergonha mais. Eles se agradam em expor os seus pecados. Plataformas grandes, não cito o nome porque não é necessário, vocês sabem, expõem corpos, expõem cobiças, expõem riquezas, soberba, lascívia, toda sorte de pecado, e eles se agradam disso. Então, essa palavra aqui, antigamente, nos nossos antepassados, as abominações que eles praticavam não é muito diferente das abominações dos dias atuais. Só que as abominações de antigamente eram em um modo, hoje são em outros, mas são sempre abominações. Muda o nome, mas a forma é sempre a mesma. Irmãos, temos que despertar. Temos que ter o entendimento e o discernimento de saber qual é a vontade do Senhor para nós cristãos. Aqueles servos verdadeiros que hoje em dia estão pagando preço na obediência, diante do Senhor. Irmãos, vivemos tempos onde não são mais confiáveis, e em igrejas ouvir a palavra, pois os pastores estão pregando somente o que lhes agrada para trazer mais pessoas, pois o ser humano não se agrada. O ser humano não quer ouvir os seus pecados sendo expostos, O que eles querem hoje é bênçãos. O que eles querem hoje é profecias de riquezas. O que eles querem hoje é prosperidade. O evangelho da prosperidade, aonde diz Deus faz e Deus faz. Sim, Deus faz. Mas essa não é a vontade do Senhor. O Senhor quer que nós levamos a palavra de arrependimento. O Senhor quer que nós enfatizamos o pecado. O pecado está sendo coberto. Eles estão cobrindo o pecado e levando
buscando a prosperidade, mas a vontade do Senhor é que o pecado venha a ser exposto, pois as igrejas estão vivendo em pecado. Os servos de Deus que se dizem servos estão vivendo em pecado. Aleluia! Jesus não quer que nós servos dele enfatizamos bênçãos, pois a bênção sim o Senhor dá, mas ele quer que nós expomos as pessoas, né, o pecado, a vaidade, a soberba, a ganância. Irmãos, é uma coisa terrível. Vivemos tempos onde a ganância dos pastores tem sido uma coisa terrível. A abominação dentro das igrejas tem tomado sobrevento sobre tudo. Os seres humanos estão cegos, estão dentro das igrejas, mas se tornaram cegos espiritualmente. Muitos estão dentro das igrejas mortos, são mortos, pessoas mortas espiritualmente estão mortas. Mas nós precisamos levar a palavra de ressurreição, a palavra que ressuscita a cegueira, a palavra que transforma, a palavra que renova e, sobretudo, que tenha um conserto diante de Deus. Quero ler essa palavra para que vocês possam ser edificados e, sobretudo, entender que a palavra do Senhor não é só amor, mas ele também é justiça. A palavra do Senhor não é só bênçãos, mas é também reprovação. Vai doer essa palavra, mas vai curar. Vai doer, mas vai transformar. Você não vai querer aceitar, mas você, em fundo, o teu pecado vai te acusar. Você vai se olhar no espelho e você vai dizer: eu sou o reflexo dos nossos antepassados, pois os nossos antepassados pecaram e fizeram o que reprova o Senhor, e hoje em dia nós também fazemos as mesmas coisas. Irmão, essa palavra é clara. Ouça a voz do Senhor, ouça o que o Senhor quer te dizer. Toma posse dessa palavra, coloca em prática e faça dessa palavra um cambiamento para a tua vida. Você que está dentro da igreja e que diz que serve ao Senhor, mas o seu pecado é de estimação. Você que está dentro da igreja, mas não quer abandonar a fofoca, você não quer abandonar a contenda, você não quer abandonar o seu pecado de estimação, a cobiça, a soberba, a inveja, a lascívia. Tudo pecado que nos condena. Mas há uma esperança. Há uma esperança e essa esperança é Jesus. Essa esperança é o Senhor. Você diz: mas eu não consigo vencer o meu pecado. Se humilha. Eu não consigo viver uma vida em santidade diante de Deus. Busca a sua presença. Os nossos antepassados tinham muitos que praticavam abominação diante dos olhos do Senhor, mas tinha muitos homens de Deus. Tinha homens cheios do Espírito. O Senhor dentro das igrejas não derrama mais o seu Santo Espírito. Dentro das igrejas se tornaram teatro. As igrejas hoje em dia têm teatros. Você vê os teatros, os movimentos das pessoas dentro das igrejas. São movimentos de pessoas que estão recitando. Dentro da igreja se tornaram pula-pula, salta-salta. Versos assim, danças estranhas. Dentro das igrejas tem entrado os espíritos estranhos, danças estranhas, falares em línguas estranhos. Quando pedir o dom do Espírito de Deus, não peça dom de língua, peça dom de discernimento. Você quer ser cheio de Deus? Não peça línguas estranhas, porque o diabo também fala línguas estranhas. Satanás também fala línguas estranhas. Os demônios também falam línguas estranhas. Você quer dom de Deus? Você quer ser cheio de Deus? Você quer ser usado pelo Espírito de Deus? Peça discernimento. Peça discernimento, porque se você tiver discernimento de espírito, você não será enganado pelas artimanhas do maligno. Aleluia!
Quando você quer dons estranhos estão falando dentro das igrejas. Eu tenho visto muito, pois o Senhor me deu o dom de discernimento. Eu tenho visto muito dentro das igrejas dizendo, falando em línguas estranhas. Estão falando as línguas estranhas. Não é línguas do Senhor, não é línguas de espirituais, mas são línguas estranhas. Pois quando o Senhor te dá dom de espírito, quando o Senhor te dá dom de discernimento, quando o Senhor te dá dom de línguas, Ele também te dá interpretação. Aleluia! O Senhor me deu dom de interpretar línguas. O Senhor me deu dom de discernimento. Aí você diz, irmã, você está se vangloriando. Não, eu não estou me vangloriando. Pois quando eu me humilhei, eu pedi discernimento. E depois que o Senhor me deu discernimento, Ele também me deu o dom, me batizou no Espírito Santo. Mas quando me humilhei, eu pedi dom de discernimento. Eu disse, Senhor, eu não quero ser enganada. Eu disse, Senhor, eu não quero ser enganada. Eu quero a verdade. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero eu quero viver em espírito e em verdade diante da tua presença. Senhor, usa-me. Senhor, eu quero que me mostre a verdade. E eu hoje não posso me vangloriar, pois a glória vai ao Senhor. A glória e a honra vai a Ele. Mas o Senhor me deu o que eu pedi, o dom de discernimento. E hoje Satanás não pode enganar aqueles que o Senhor deu o dom de discernimento, pois ele sabe as artimanhas do maligno. Irmãos, temos que despertar. Pessoas estão usando dos dons estranhos para levar palavras de maldição dentro das igrejas, pois quando profere palavra dentro da igreja de dons estranhos, são dons de maldição. Eles estão proferindo maldição porque aqueles que estão sentados não têm o discernimento e não sabem o que está sendo falado. Pois o Senhor, quando fala em línguas, aqueles que falam em línguas e que provém do Santo Espírito, ele também tem o dom de traduzir. Ele também fala em dons espirituais, mas ele traduz quando é da vontade de Deus. Mas a palavra do Espírito Santo, que vem falar a ti em espírito, é para que tu te edifica. Pois quando o Senhor quer trazer uma palavra para chamar a atenção da sua igreja, Ele dá o discernimento, não só às pessoas, mas Ele também dá a tradução do que Ele quer dizer. Então, irmãos, a gente tem que abrir os nossos olhos com os falsos pregadores, com os lobos vestidos de peles de cordeiros, pois são muitos, muitos, muitos mesmo. Então, vamos meditar nessa palavra a qual o Senhor quer nos falar hoje, mas essa palavra não é relacionada aos dons, mas essa palavra é relacionada ao pecado. Essa palavra é a abominação a qual os nossos antepassados fizeram nos tempos passados, e a abominação a qual estão fazendo hoje. Eu toquei no assunto dos dons porque está sendo atualmente o que está acontecendo dentro das igrejas de hoje. O pecado de usar os dons de Deus, e muitos são dons estranhos, para enganar as pessoas, porque hoje em dia vivemos um evangelho que diz que quem fala em língua é homem de Deus, que quem fala bonito é homem de Deus, que faz mais acrobacia dentro da igreja é mais usado, mas está lá sentado um servo em humilhação no seu espírito, que é cheio de Deus, mas que ninguém está vendo. Está lá sentado um servo que ninguém dá nada por ele, mas o Senhor lhe visita nas madrugadas. Aleluia! Então ouça essa palavra para que você possa entender, né, a vontade do Senhor. Isaías 1, versos 1, Isaías 1, versículo 10. Contra o culto hipócrita. Olha só o título da palavra. Contra o culto hipócrita.
ouve a palavra do Senhor, vos príncipes de Sodoma. Dai ouvido à lei do nosso Deus, vos, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto do holocausto de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vos? O Senhor aqui está dizendo, quem foi que pediu esses holocaustos, essas ofertas? Quem te pediu? É claro, o Senhor aqui, que isso está dizendo, quem requereu isto de vossas mãos? Quem requereu isto de vossas mãos? O Senhor está dizendo, eu não pedi holocausto, eu não pedi isso a vocês, ofertas. Que viesses a pisar os meus artírios, o que é? É o santuário. O Senhor está dizendo, quem é que pediu vocês ofertas para que vocês venham pisar o meu santuário? Pisar os meus artírios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O Senhor está dizendo, não traz ofertas vãs. O que é vãs? Que não tem necessidades. Coisas vãs. Não precisa, não tem necessidade de trazer ofertas vãs, insensatas, que não é necessárias. O incenso é para mim a abominação. E também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene, as vossas luas novas e as vossas solenidades. A minha alma as odeia. O Senhor está dizendo, eu odeio essas práticas. Essas festas de luas novas, essas assembleias de abominação, eu não suporto. É isso que o Senhor está dizendo. Eu as odeio. Já me são pesadas e estou cansado. Ouça, o Senhor está dizendo, eu estou cansado de hipocrisia. Eu estou cansado de pecado. Eu estou cansado de abominação, que eu quero humilhação. O que eu quero é um coração artrito, quebrantado diante de mim. Não me traga oferta, pois a oferta e o sacrifício que eu quero é de louvor. O sacrifício que eu quero é de humilhação. Aleluia! Cansado da suporte. Estou cansado de a suportar. Essa vez. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vos os meus olhos. O Senhor está dizendo, eu escondo os meus olhos quando vocês levantam as mãos para me clamar. Eu escondo os meus olhos porque vocês levantam as mãos, me clamam a mim e depois praticam o que eu reprovo. Escondo de vos os meus olhos, ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lave-vos, purifica-vos, tirai a maldade, purifica. Sabe o que é purificar-te? Não é lavar com água não, porque a água não lava o pecado. Quando o Senhor diz purifica, o Senhor te diz, endireita-te diante de mim, reveja os teus caminhos, reveja por onde você anda, faça, uma reflexão dos seus atos e te humilha diante de mim. Quando tu te dispõe a humilhar diante do Senhor, você está se purificando. Reconheça que eu sou Deus na tua vida, que eu sou único e que eu sou fiel. É isso que o Senhor quer de ti. Aleluia. Tira a maldade
de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tirai da causa das viúvas. Tratai da causa da viúva. O Senhor aqui está dizendo, antigamente, né, dizia de tratar do caso das viúvas e dos órfãos, mas hoje os órfãos são órfãos de Deus. Os viúvos são os viúvos da ausência do Espírito de Deus, do Santo Espírito de Deus. Hoje em dia tem muitas viúvas do Espírito Santo, porque se tem ausência, tem uma viúva, porque não tem o seu esposo, que é Jesus, né? Precisamos do Jesus. Nós somos a sua esposa e Jesus é o noivo da esposa. Se você não tem a presença de Deus, você é viúva do Senhor, aleluia. Você precisa entender qual é a vontade de Deus e conhecer a palavra. O Senhor aqui está dizendo, cuida da causa da viúva e dos órfãos, mas os viúvos, as viúvas nos dias de hoje e os órfãos nos dias de hoje, que são aqueles que estão no mundo das drogas. Os jovens que estão no mundo das drogas são os órfãos, né? A jovem que está jogada no mundo da prostituição é órfã. A viúva são as mães a qual tem compadecido pelos seus filhos. Elas têm chorado pelos seus filhos que estão no mundo da droga, da prostituição, né? Aqueles que estão na rua, jogado nas ruas, abandonado pela sociedade, escarnecido e humilhado. Mas o Senhor não nos abandonarás, nem a nós e nem aqueles os necessitados, porque o Senhor diz, eu vim não pelo são, mas para os doentes. Quem são os doentes? São os que compadecem, os que sofrem, os que choram. Os doentes são aqueles que estão no pecado, pois o pecado é uma doença atual nos dias de hoje, aleluia. Precisamos despertar, igreja. Precisamos nos despertar e levar a palavra do Senhor como a Bíblia manda. Você não precisa enfeitar o evangelho de Cristo. Você não precisa enfeitar a palavra de Deus, pois ela já é eficaz. Ela é eficaz assim como ela é. Prega a palavra de Deus como é. Não enfeita o evangelho. Não faz da palavra do Senhor marabalismo. Não faça da casa do Senhor shows. Pois hoje em dia a casa do Senhor tem sido shows, espetáculos. Quem pula mais é mais cheio. Quem move mais é mais usado. Mas no teu íntimo, o Senhor quer ver como você é. Como você é no teu íntimo, nas madrugadas, aonde ninguém te vê. Só Deus te contempla. Aleluia. Quando o Senhor te contempla nas madrugadas e você está ali de joelho, os teus olhos estão fechando, mas você diz, eu estou aqui. Quando você te põe diante de Deus e o cansaço do teu corpo toma conta e você não tem força para levantar e você diz, Jesus, eu estou aqui. É isso que o Senhor quer de você nas madrugadas. É o servo que o Senhor está procurando nos dias de hoje. O Senhor quer os servos que se humilham. Aleluia. Receba essa palavra. Toma posse. A ponha em prática. E faça dela um instrumento de mudança na tua vida. Amém? Amém, irmãos? Aleluia.